Boa noite, grandes bruxonas da internet! Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Eu sou a Mariana, sua bruxa madrinha, e toda semana eu venho aqui fazer vídeos novos para te ensinar a praticar a bruxaria de uma forma simples e prática. E hoje nós vamos falar sobre ela, uma das divindades mais incríveis que já existiu ou existirá, Bridget. Olá, Jessie, seja muito bem-vinda. Oi, Mariana, seja muito bem-vinda. Dia de Bridget, a galera tá aqui, ó, coçando o dedo pra clicar na live. Vamos falar a verdade? Como não, né? Com essa mulher incrível. Bom, gente... Jessie estava aqui na porta esperando. Amei. Gente, então, primeira coisa de tudo, né? Feliz Dia das Mulheres pra vocês, que vocês continuem arrasando sempre sendo essas grandes bruxonas e mulheres incríveis que vocês são, todas as minhas afilhadas. Então, beijo gigante pra vocês. Vamos que vamos continuar aí na nossa jornada de grande bruxaria. De mulheres, é claro. Que é o melhor tipo, não é mesmo, minha gente? Bom, então é isso. E hoje eu vou apresentar para vocês... Hoje eu vou apresentar para vocês a deusa Bridget, que é uma das deusas mais conhecidas aí da cultura celta. E vou falar para vocês algumas verdades aí sobre elas, para vocês conhecerem essa figura incrível. Oi, Tati, seja muito bem-vinda. A Jess falou, obrigada, bruxa madrinha. Feliz Dia das Mulheres, Mar e Marina. Acho que ela quis dizer, não sei. Muito obrigada, Jessie. Mariana falou, estava aqui organizando meu planner de grande bruxona, que quase ia perder a hora da aula. Mariana, você posta a foto do seu planner de grande bruxona, hein? Que eu tô muito curiosa para ver como as pessoas estão usando. Muito bom, todo mundo se cumprimentando. Amo, gente. Tati falou, feliz dia para vocês, que sejamos honradas todos os dias. Perfeito. Oi, Lucas, seja muito bem-vindo, Lucas. Eu vi o seu comentário, hein? Você viu que eu respondi lá? Do Elifas Levi, não sei como que é a entonação aí. Obrigada pela sua contribuição lá no vídeo sobre como começar na bruxaria, os autores para estudar, né? Eu, particularmente, não estudo esse autor, mas quem se identificar aí mais com alta magia, magia cerimonial, falando Elifas. É isso, gente. Então, vamos começar esse dia de grande bruxaria. Mas não são todos, são todos, esse também. E é o seguinte, gente. Nesse Dia das Mulheres, quero falar para vocês sobre a mulher / divindade mais incrível que vocês podem conhecer, que é a deusa Bridget. E não é segredo para ninguém, tá? Algumas pessoas sabem, talvez outras pessoas não, mas Bridget é minha deusa de devoção. O que significa, gente, uma deusa de devoção? Significa aquela divindade com quem você tem mais contato. Então, para quem você mais faz orações, para quem você mais acende vela, faz oferendas. Meu português não está bom hoje, gente. Então, Bridget é essa divindade para mim. Eu vou falar para vocês que para eu vir aqui hoje, eu sinto que ela deu uma puxada na minha orelha. Que sentido, minha gente? Como vocês sabem, não tem nenhuma live aqui, né? Sobre ela, mesmo ela sendo minha deusa de devoção. Eu fiz um workshop sobre ela em setembro do ano passado, mas assim, não tá gravado, enfim, as pessoas não têm acesso a isso. E aí, por esses dias, eu tava pensando, nossa, tem tanta coisa pra fazer e tal, sou sobrecarregada, preciso de uma iluminação. Bridget, me ilumine, me mostre o próximo passo, né? Qual é o caminho. E aí, que ideia veio na minha cabeça, gente? Pode ser uma ideia minha, tá bom? Pode ser uma ideia intuída, enfim, eu não sei. O fato é que veio essa ideia na minha cabeça. Eu imaginei Bridget falando pra mim, mas você nem fez uma live sobre mim? Você não tá falando de mim na internet? E daí eu pensei, caraca, é verdade! Que vergonha! E aí eu pensei que eu tinha que fazer, né? Essa live até foi bem engraçado, porque eu falei isso pro meu namorado e ele lembrou daquele filme, né? O Poderoso Chefão, quando tá naquela cena em que vai o cara lá pedir ajuda do Don Corleone, né? Na festa do casamento da filha dele e tal. Fala, Don Corleone e tal, estar entrando na minha casa, tocar o terror. E o Don Corleone, né? Fala, mas você nunca quis ser meu amigo? Você vem aqui na festa de casamento
casamento da minha filha e me pede para matar. Você vem na minha casa e nem me chama de padrinho. Aí eu pensei, cara, é isso? Basicamente é isso! Puxar os venenos dos deuses! Então eu estou aqui para falar sim de Bridget para todo mundo que quiser ouvir. E quem não quiser, pode ouvir também, sim, porque vocês vão ser iluminados pela chama de Bridget. Para quem não sabe, a maioria das representações de Bridget aí, ela está segurando uma chama. Então sim, sejamos iluminadas. Todo mundo. Jess falou, ciumenta! A Mariana falou, Pois é, gente, sua bruxa madrinha também faz caquinha. E daí a gente faz o quê? Conserta, não é? A Tati falou, mano, eu assisti o filme por causa dele, desse comentário. Pois é, e é um filme maravilhoso. E realmente acho que representou muito, assim, a situação. Enfim, contado esse caso, né? É claro que hoje estou aqui. No fim, foi muito fortuito, né? Ser o Dia das Mulheres, enfim. Não tem acaso, né, gente? Tem coincidência e boa sorte, que é o motivo de eu estar aqui hoje, vocês também, certamente. Então é isso. Vamos nessa. Então, por que eu resolvi, além, né, desse aqui, por que é importante eu vim falar pra vocês aqui de Bridget, dessa divindade incrível? Porque é o seguinte, gente, quem já esteve em grupos de bruxaria do Facebook vai entender o que eu tô falando. Oi, Irving, oi, Marina! Vai chegando, galera, que ainda tá no começo. Bom, quem já entrou em grupos de bruxaria do Facebook já deve ter percebido que atualmente na bruxaria moderna só se fala de duas divindades. Só se fala de Hecate, não tenho certeza como pronuncia, e Lilith. Gente, qualquer grupo que você entra, todo mundo fala, ai, senti saudade de não sei o que, de Lilith, ai, tô devota de Hecate. As pessoas não sabem nem o que é essas divindades, que são barra pesadíssimas, inclusive. E aí, então aí, só existe ela. Ou você é debaixo de Hecate ou de Lilith, ou você não é nada, né, nesses grupos aí de bruxaria moderna. E é óbvio que isso não é fato, né, minha gente? Existem muitas outras divindades incríveis que podem ajudar muito a gente na nossa bruxaria e, pasmem, na nossa vida também. Então, eu quero vir aqui falar pra vocês sobre Bridget, que é uma dessas divindades. E, gente, sem brincadeira, nos tempos antigos, eu não vou falar antiguidade, porque antiguidade é um certo período de tempo aí, eu não sei se era bem na antiguidade ou antes. Ela era, tipo, a grande fodona de todas. Pra mim ainda é, né? Mas enfim, eu vou espalhar a palavra dela pra vocês. Ó, a Tati falou que agora a Morrigan também tá famosa aí nos grupos. Olha, eu não via isso ainda, vem, Tati? Mas pode ser mesmo, porque Morrigan tá na mesma vibe, né? De Hecate aí e de Lilith. Então pode ser que as pessoas estão se atraindo por ela. Mas, gente, quando vocês conhecerem Bridget, vocês vão falar, lagatura, eu quero ser devota de Bridget. Ó, a Jessie falou, eu antes, na minha grande ignorância, a deusa tríplice. Gente, vou falar rapidamente aqui sobre a deusa tríplice antes de continuar, tá? Que a Jessie puxou esta lebre. E é o seguinte, minha gente, na Wicca existe essa ideia, né? De que existiria, então, uma deusa e que ela teria 3 faces, donzela, mãe e anciã. E até ontem, na live, eu mostrei pra vocês, né, esse cálice aqui que eu tenho, que mostra, então, essas 3 fases aí da possível deusa tríplice. Qual que é a questão, gente? Essa deusa tríplice que a Wicca descreve, ela não faz parte de nenhuma mitologia, tá bom? Ela não é uma divindade que era honrada por nenhum povo originário. Da onde surgiu essa ideia? De um livro de um cara... Gente, quem lembrar aí o nome do livro me fala, Meninas do Coven, que eu já contei isso pra vocês. Como que chamava? O livro do cara. Esqueci agora, gente. Depois eu falo pra vocês, tá? Agora eu esqueci. Mas enfim, um cara aí escreveu lá no livro dele, lá pelos anos 40, talvez, que existiria uma deusa que era a musa dos poetas. E que essa musa, então, ela seria a deusa que ia cuidar desse cara, desse poeta, durante a vida inteira dele. Então ela seria a mãe dele, seria da onde ele ia nascer, ela seria a esposa e amante dele ao longo da vida dele, e ela seria também a ceifadora, então aquela que levaria ele dessa vida, né? Então basicamente seria aí uma mulher
que estaria cuidando desse homem ao longo da vida dele. E aí, Geraldão, como vocês sabem, Gerald Gardner, o criador da Wicca, quando ele foi fazer o apanhado, aí, o bem bolado da religião dele, ele pegou essa ideia, então, da deusa tríplice, né, do livro desse cara. Eu tenho quase certeza que se chama Robert Greene, o cara, tá, gente? Mas depois eu confirmo pra vocês, não tava preparado pra contar essa história. Ou Graves, Robert Graves, eu acho. Foi assim que surgiu a deusa tríplice, mas ela, na verdade, não é nenhuma divindade, tá? Que era honrada por povos originários. Além disso, né, algumas pessoas pensam, mas Mariana, não tem divindades que são tríplices? Tem. Bridget mesmo é uma divindade tríplice, Morrigan é uma divindade tríplice, mas qual que é a diferença, gente? Nas culturas originais, essa triplicidade, por exemplo, também as Norns, né, da mitologia nórdica, essa triplicidade, ela não se dá por diferença de idade, ela se dá por características de personalidade. Então, por exemplo, Bridget, já dando um spoiler aqui, é a deusa da cura, da forja e da poesia. Então, essa é a triplicidade dela. Não é que uma é jovem, uma mãe e outra anciã. Não, são 3 habilidades. Mesma coisa, Morrigan também é uma triplicidade. É a Morrigan, que pode ser que se chama Ananda, pode ser que não, ninguém sabe com certeza. A Babe e a Marra. Então, cada uma com suas características de personalidade. Bom, era isso, só queria esclarecer essa questão da deusa tríplice aí que a Jess falou. E agora sim, vamos continuar com o grande Bridget. Ó, a Mariana falou assim, a Santa Brígida é a forma cristianizada da Bridget? Sim, Mariana, ela é. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, vai ser uma das primeiras coisas que eu vou falar, tá? Deixa eu até ver se tem mais alguma coisa aqui pra falar pra vocês. Ah, só uma coisa que eu queria falar antes. Que é basicamente o seguinte, aquele aviso de sempre, gente. Não é porque vocês estão ouvindo as coisas aqui que vocês têm que fazer, tá? Se vocês assistirem toda essa live e tal, não quiserem honrar a deusa Bridget, tá suave, não honre, vive sua vida, cada um aí se sente atraído, enfim, chamado, como quiser falar, por uma certa divindade. Vocês não precisam ser devotos de Bridget, mas talvez vocês tenham uma imensa vontade de ser assim que acabar essa live. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que já são, talvez por isso que elas estejam aqui hoje, não é? No fim, até vou pedir, hein, meninas, para vocês falarem um pouco aí das suas experiências com essa deusa. E vou falar a minha também, ó. Bom, é isso, então vamos começar. Antes, limpar o nariz, tomar água. Ok. Beleza, seguinte, gente. Sobre Bridget. Existem muitas informações falsas ou não totalmente verdadeiras sobre ela na internet, no sentido de informações da experiência pessoal de cada pessoa, de cada devoto, e a pessoa coloca na internet como se fosse a verdade absoluta, tá? Não é. Hoje eu vou falar para vocês sobre a verdade histórica e eu quero que cada um interprete a sua própria experiência pessoal, tá bom? Além disso, por existir essa questão que a Mariana já falou, né, da cristianização de Bridget como Santa Brígida, muitas vezes as pessoas pegam aspectos da santa e passam diretamente para a deusa. E não necessariamente é assim que acontece, gente. Porque vamos pensar que para você cristianizar uma divindade, né, tornar ela numa santa, você tem que tirar muitos aspectos dela, né? Porque uma santa é só flores e unicórnios, piedade, bondade, credibilidade, né? E uma deusa, não, ela vai ter os dois lados da moeda, né? Ela vai ter muito poder, ela vai, né, claro, abençoar aí as pessoas que ela quiser, mas ela também pode causar muito mal, como todos os seres de muito poder. Então, eu vejo que como as pessoas se baseiam muito nessas ideias que foram difundidas aí da Santa Brígida, elas pensam, ai, Brígida, uma divindade tão suave, de flores e unicórnios. E não é, tá, gente? Quero que já fique claro isso, e por isso hoje eu vou falar pra vocês aqui o que é, ou pelo menos o que eu sei que é, tá? E se alguém souber diferente, por favor, me fale. Eu fico muito feliz em aprender todos os dias mais. Então, deixa eu ver aqui. Que mais? Tati falou, Bridget me ajudou em uma questão física, numa cirurgia. Perfeito, Tati. No final, vou pedir pra você falar mais. Oi, Jack! Seja muito bem-vinda! É isso, gente. Então, dados todos os avisos, vamos começar. Então, vou começar aí com a questão da cristianização, tá bom? De Bridget. Que é o seguinte, gente. É fato que existiu, pra mim existe, tá? Pra quem quiser entender que existe, mas é fato que já existia
antes da cristianização, uma divindade chamada Bridget, ou pelo menos conhecida como Bridget, tá? Não se sabe se Bridget é de fato um nome próprio, como por exemplo a Mariana, Tatiana, Jessie, ou se Bridget é um epíteto. O que é um epíteto, gente? É como se fosse uma qualidade pela qual aquela divindade é chamada. Então vamos imaginar, por exemplo, se eu fosse um ser de grande poder. No caso não sou, mas vamos imaginar, tá? Eu sou Mariana, esse é meu nome, e meu epíteto é bruxa madrinha. Beleza, então Mariana, a bruxa madrinha. Só que vamos imaginar que se passaram milhares e milhares e milhares de anos e o meu nome se perdeu. Só se sabe que eu sou a bruxa madrinha. Mas bruxa madrinha é nome próprio? Não, é uma qualidade. Então não se sabe, tá? Se Bridget seria um nome próprio, é uma qualidade, porque a tradução, a origem aí da palavra Bridget significa a exaltada. Não que ela seja exaltada de puta da vida, vou acabar com vocês, não. Mas aqui era muito adorada, reverenciada, honrada. Então pode ser que Bridget seja um nome, pode ser que seja um epíteto, não se sabe, mas isso não importa, porque nós estamos aqui honrando essa mulher incrível. Gente, tá chegando mais gente! Marina, você tinha chegado? Eu acho que já. Já sim. Oi, Angel, seja muito bem-vindo! Bom, então é isso, gente. É fato que nas histórias da mitologia aí das Ilhas Celtas já existia uma divindade chamada Bridget. E como é que a gente sabe disso? Porque os cristãos, às vezes, eles fazem coisas legais, gente. Porque é o seguinte... A cultura celta tinha uma tradição de oralidade, então o conhecimento ele não era escrito, então por isso muita coisa se perdeu, né? Não chegou até nós. O que não se perdeu? O que os monges que foram lá cristianizar as terras celtas escreveram. Então chegaram lá e escreveram, o que essa galerinha tá contando aí? Deusa Bridget, filha do Dagda, mãe do não sei quem, e daí eles foram escrevendo lá as histórias do jeito deles, é claro, o jeito cristianizado, mas dá pra gente ter uma boa ideia aí do que existia, então, nessa mitologia, o que os celtas falavam, acreditavam, enfim, como eram as divindades aí deles. E aí, nessas histórias, então, já existia a deusa Bridget. Gente, que mais eu falo? Tô bem doida hoje. Ah, sim, e entende-se, gente, pelos relatos que chegaram até nós dela, que ela era uma divindade muito, mas assim, muito poderosa, muito foda. Por quê? A maioria das divindades da cultura celta, não sei dizer se todos os povos originários, tá, gente? Mas da cultura celta, eram divindades que eram honradas só localmente. Então, por exemplo, a deusa dessa fonte, desse rio, desse lago, dessa árvore. Então, era uma coisa muito regionalizada, e Bridget não. Ela é uma das divindades que são pancélticas. O que isso significa? Que ela está presente na mitologia de vários dos países das Ilhas Celtas. Não só da Irlanda, ou só da Escócia, ela está no rolê inteiro. O que mostra pra gente que ela realmente é uma divindade muito conhecida, muito difundida. E além disso, tem outros aspectos aí que eu vou falando para vocês ao longo da live, de que ela era e é, óbvio, muitíssimo poderosa. Bem mais do que Santa Brígida faz parecer. E aí, gente, como é que os cristãos fizeram quando eles cristianizaram o rolê? Basicamente, existia essa deusa muito foda, magnífica, poderosíssima, que as pessoas pediam muitas coisas para ela e recebiam muitas bênçãos dela. Como que eles iam fazer as pessoas parar de acreditar nisso? Parar de rezar para Bridget? Não teve como. Então, eles fizeram o quê? Cristianizaram a deusa Bridget e a transformaram em Santa Brígida. Isso mesmo, gente. Tem catedral, tá? No nome dela. Tem mosteiro no nome dela. Tem um monte de fonte sagrada no nome dela. Tipo assim, ela, mesmo dentro do cristianismo, essa santa é uma santa muito poderosa. Pelo menos na Irlanda, né, onde Bridget era cultuada, e ainda acredito que seja até hoje por algumas pessoas, na Irlanda, o culto dela continuou na forma aí, de Santa Brígida. E lá ela tem muitos locais que são sagrados a ela, coisas assim. Além disso, tinha mais uma coisa que eu ia falar pra vocês, gente. Dá uma segurada. Segurada. Ah, sim. Além disso,
Uma coisa que mostra pra gente que ela é realmente uma entidade muito poderosa, né, é que na mitologia cristã, Santa Brígida é a mãe adotiva ou madrinha de Jesus. Ou seja, ela é a madrinha do filho do homem que criou o rolê inteiro, segundo os cristãos. Então, tipo assim, mesmo quando ela foi cristianizada, ela continuou sendo uma mulher muito, muito importante, assim, né? Mesmo dentro da mitologia do cristianismo. Então, só pra vocês terem uma noção, tá? De como a mulher é maravilhosa, magnífica, incrível. E vocês têm que conhecer ela. Então, certo. E aí, ela se tornou não, né? Começou a ter essa outra roupagem de Santa Brígida, o que de uma forma é bom, porque trouxe pra gente ainda, né, vários costumes relacionados a ela, e de outra, bom, misturou um pouco com o cristianismo, mas até aí, vida que segue, né, gente? A gente tá aí para cada um ter sua opinião, sua impressão pessoal, né, no nosso convívio com Bridget e tirar suas próprias conclusões. Ok. Agora, vamos passar, calma. Hoje eu não estou escorrendo. Beleza. Mas não tá coçando, que já é bom. Vamos passar, então, agora para a segunda parte aqui do que eu quero falar para vocês. Já falei, então, sobre a origem. Fala mais um pouco sobre a origem, vai, que hoje eu tô muito barda. Bridget, então, segundo a mitologia, né, da Irlanda, porque esses livros foram escritos na Irlanda, enfim, ela teria vindo aí com os Tuatha De Danann, que seriam os deuses da Irlanda, para a Irlanda, tal, para colonizar aquela terra, e aí eles batalharam com a galera que já estava lá, e depois disso, eles ficaram reis lá, e aí vieram os humanos, batalharam com eles, e aí eles foram basicamente para o outro mundo, né, que é esse mundo que existe paralelo ao nosso, mas que nem sempre a gente consegue acessar, que teria um aspecto mais espiritual, por assim dizer, e os humanos ficaram nesse mundo, porque assim, né? E aí nessa história, então, ela ajuda, enfim, nas conquistas, na batalha, tem várias histórias sobre ela que não dá tempo de eu ficar contando aqui hoje, né, gente? Mas enfim, quem tiver interesse em saber, só pesquisar, de preferência em sites confiáveis, tá, gente? Tem um site que se chama Sacred Texts, e lá tem muitos desses livros aí que já saíram dessa questão de direitos autorais, sabe? E tem esses livros que tem as histórias antigas aí da mitologia irlandesa. Então, se vocês quiserem pesquisar lá, é um bom lugar para vocês conhecerem. Ok, agora vamos passar, sim, para a segunda parte, que é o seguinte. Na Irlanda, a Bridget é conhecida como uma deusa em 3 aspectos. Então, ela seria uma deusa da cura, da forja e da poesia. Sim, porque os deuses dos celtas, eles podem ter muitos atributos que um não tem nada a ver com o outro, né? Por exemplo, a cura, a forja e a poesia. Não é como os deuses da mitologia clássica, né? Dos gregos e romanos, que cada um no seu quadrado, cada um tem ali a sua habilidade e manda bala. Não. Na cultura celta, muitos deuses têm muitas habilidades, né? Alguns têm até epítetos, como eu ensinei para vocês, né? Qualidades que demonstram isso, o muito habilidoso, o bonzão, enfim. Eles tinham aí muitas habilidades, Bridget não ia ficar de fora dessa. Então ela também chegou para nós aí como uma divindade associada à cura, à forja e à poesia. E como que a gente sabe disso? Tem um livro que se chama O Glossário de Cormac, que teoricamente foi escrito por um cara chamado Cormac, que tenta explicar a etimologia, o significado de mais de 1000 palavras em irlandês. E ele tem lá o verbete Bridget. E lá ele fala mulher da cura, da forja, da poesia, deusa. Então, a gente sabe que tinha alguma coisa a ver com isso, mas não sobraram tantas histórias falando sobre esses aspectos dela, tá? Na cultura popular das Ilhas Celtas, o que mais chegou pra gente foram os aspectos relacionados à cura de Bridget, tá? Provavelmente porque isso tem mais a ver, né, com o dia a dia das pessoas, né, com a magia popular, e também porque é um ótimo aspecto para ser cristianizado, né, gente? Imagina, tipo a cura, pô, isso é uma coisa maneira para uma santa. Agora, forja é uma coisa maneira para santo? Não, né? Forja é um bagulho de quê? De guerra, de agricultura, isso não tem nada a ver com santa. Então eu acho que, minha opinião pessoal, tá, gente? Eu acho que é por isso
que o aspecto da cura dela foi o que mais chegou até nós, né, nos dias de hoje, porque ele foi mais incentivado, por assim dizer, minha opinião. Então, assim, essa triplicidade é o seguinte, gente, vocês podem considerar tanto Bridget como sendo uma deusa única, que tem esses 3 aspectos, né, que seria, como posso dizer, patrona, de todas essas questões, ou vocês podem imaginar como se fosse 3 deusas separadas e irmãs, tá? Não fica claro na mitologia qual que é a verdade absoluta, se eram 3 deuses, se era uma deusa, então cada um interpreta aí da sua forma pessoal. Eu particularmente interpreto como sendo uma deusa com esses 3 aspectos na mesma pessoa / divindade, mas vocês podem ter a interpretação pessoal de vocês, tá? Ó, o Angel falou aqui, deixa o site, por favor. Beleza, Angel, depois eu vou escrever aí. Eu deixo no Stories, né? Acho melhor. Eu deixo no Stories aí pra vocês. Esse site que tem muitos livros bons aí. Pra vocês lerem essas histórias antigas. Certo. E agora, então, vou começar a falar aí sobre cada um dos aspectos, tá, gente, de Bridget? Começando pela cura, assim, o que mais temos informações. E é o seguinte, gente, como é que a gente tem esses relatos aí? A gente sabe que Bridget está de fato associada à cura, não é só um rolezinho que o Cormac escreveu lá no glossário dele. É o seguinte, como já falei algumas vezes, mas vou repetir porque talvez nem todo mundo saiba, né? Lá pelo início dos anos 1900, um pouquinho antes, um pouquinho depois, existia um movimento aí das pessoas irem até as terras celtas e coletarem histórias, né? Coletarem costumes das pessoas, o que elas fazem e tudo mais. E nessas coletagens, aí, nessas coletas que a galera fez, foram coletadas muitos encantamentos, preces, aqui no Brasil a gente chamaria de simpatias, associados a Bridget, então que pediam a Bridget pela cura de várias questões, tá, gente? Ela tá associada à cura tanto de humanos em geral, quanto de animais, então quem gosta aí de animais, Bridget tá bem associada à cura de animais, e também tá associada especialmente à cura de mulheres, então aspectos aí da vida das mulheres, mais um motivo para ela estar sendo aqui falada, né, no Dia das Mulheres. Como assim, Mariana? É o seguinte, você primeiro se acalme, e segundo, é o seguinte, existem aí relatos, orações, encantamentos, como quiser chamar, da Bridget sendo chamada para curar doenças tipicamente de mulheres, então problemas no seio, problemas de útero, e também para ser chamada durante a gestação, na hora do parto e depois que o bebê nascia, para abençoar o bebê. Então todos esses aspectos aí ligados à vida da mulher, Bridget também estava na missão conosco. Ou melhor, está, né? Ela já estava na missão conosco. Então, isso e dos animais, gente, é o seguinte, é uma coisa muito doida, tá? Mas ela, nas histórias, né, disse que ela tinha os reis de 3 tipos de animais. Agora, não lembro com clareza quais eram, gente. Um era porco, acho que era porco, boi e ovelha, alguma coisa assim. E o que isso significava? Basicamente, que ela também era patrona aí, dos principais animais que os povos celtas tinham contato, assim, né, dos animais domesticados por eles. Então, ela também está associada aí à cura dos animais, tem, né, encantamentos pedindo para que ela cuide, no caso do gado, né, porque naquela época que tinha que cuidar, gente, era gado, né, não era cachorro nem gato, mas a gente pode fazer adaptações aí para a modernidade, né, trocando algumas palavras e tal, para adaptar essas coisas para os nossos animais domésticos. Vamos ver aqui. Oi, Dani, seja muito bem-vinda. Oi, Dani, seja muito bem-vinda. E a Tati falou assim, por isso que amo essa deusa, esses 3 aspectos me acompanham. Gente, vocês vão ver que apesar de parecer coisas diferentes, esses 3 aspectos estão muito unidos. Enfim, está aí Bridget associada a essas curas aí, humanos em geral, mulheres em especial e animais. Além disso, na Irlanda e na Escócia existem muitas fontes de águas que são dedicadas a ela. Então, tipo, fonte, sabe? A água que brota do chão e tal. E é uma fonte que é dedicada a ela. E acredita-se que a água dessas fontes
tenha propriedades curativas. Inclusive, a fonte mais famosa aí, associada a Bridget está em Kildare, que é o lugar onde tem o mosteiro dela, a catedral dela e tudo mais, enfim. É onde ela é mais conhecida, talvez, enfim, onde se criaram aí mais coisas sobre ela. Então também tem isso, além de ter essas orações, também tem essas fontes que são associadas a ela e falam pra gente sobre o poder dela de cura. Que mais, gente? Ah, sim, eu coloquei aqui nas minhas anotações que eu tenho lá no blog, fadamoderna.com, um feitiço de cura relacionado a Bridget, tá? Cura com cristal, alguma coisa assim. Depois eu ponho o print pra vocês, mas é um feitiço muito bom, que eu já usei também e funciona real. Então, quem quiser, não é, se conectar com Bridget, tá aí. Tati falou, vou beber um dia. Eu também, nossa, eu amo que me banhar, assim, me cura! Cura da insanidade. Não sei se é possível, mas tudo bem, gente. Então tem isso. Além disso, sim, tem mais sobre cura, minha gente. É o seguinte, existe um amuleto aí da cultura popular da Irlanda, acredito, ou da Escócia, talvez, enfim, das terras celtas, associado à cura e Bridget, que é o Brat Brid. O que é o Brat Brid, minha gente? Basicamente é um paninho que as pessoas deixam do lado de fora da casa na noite de Imbolc, porque o Imbolc é o dia sagrado dedicado à deusa Bridget, tá? Então, na roda do ano lá, quando tiver Imbolc, dia de Bridget, as pessoas deixam esse paninho do lado de fora da casa na noite de Imbolc e entende-se que Bridget passará lá naquela noite, abençoará o paninho com propriedades curativas e aquele pano fica abençoado aí para ser usado o ano inteiro com as propriedades curativas. Então, tipo, a pessoa, sei lá, tá doente, pega, coloca o paninho, sei lá, na testa, alguma coisa assim, e pede pra Bridget, né, que cure aquela pessoa. Então, assim, tem vários costumes, gente, da cultura popular que são associadas a Bridget e cura, tá? Então, esse é um aspecto muito forte dela atualmente, né? O que me faz lembrar uma coisa, gente, que eu não coloquei aqui, mas, enfim, lembrei agora. Geralmente, quando a gente vai ver esses livros de bruxaria básica, né, os livros de bruxaria eclética, genérica, alguma coisa assim, quando eles falam de divindades, eles falam de uma forma muito rasa, né, colocando algumas palavras de associação. E vocês podem reparar que a maioria dos livros de bruxaria eclética, por assim dizer, não associam Bridget à cura, forte e à poesia. Muitos desses livros associam ela à lareira. Calma que eu vou explicar. Como ela tem essa questão da chama e ela cuida de mulheres e ela também tem um amuleto associado à proteção da casa, o Imbolc é uma celebração que é mais voltada para a família, acabou se criando aí essa associação de Bridget e lareira. Eu acho que, como as pessoas no geral tentam pegar a estrutura da mitologia clássica, né? Então greco-romana, para entender as outras culturas, o que não tem nada a ver, porque cada cultura tem o seu padrão, não adianta a gente querer encaixar as divindades de outras culturas no panteão greco-romano, né? Mas enfim, como as pessoas tentam vir com essa visão, nem é por mal, é porque é a única que elas conhecem, acabam querendo colocar as divindades, né, nos quadradinhos aí. E, como vocês sabem, na cultura greco-romana tem divindades associadas à lareira, ao fogo, né? Eu acho que é Vesta e Este, alguma coisa assim. E aí, enfim, olha só, interessante, Bridget, casa, fogo, beleza, lareira. Mas não se enganem, tá, gente? Não é só sobre isso que é Bridget. Queria só dar essa pequena esclarecida. Se vocês virem algum livro falando, Bridget, lareira, não sei o quê, já fiquem ligados sobre esse assunto. Ok, e agora, gente, na bruxaria moderna, como que a gente faz? Basicamente, a gente pode pedir o auxílio de Bridget para todas as questões relacionadas à cura. Cura de pessoas, de mulheres em especial, ou cura de animais, tá bom? Ai, como que pede, Mariana? Tem o feitiço lá no meu blog, fadamoderna.com, vocês podem usar. E vocês também podem fazer orações espontâneas, tá? Nunca duvidem do poder de uma oração espontânea, gente, porque quando você fala as palavras que você realmente quer dizer e aquilo vem do seu coração, tem muito poder, tá bom? Então vocês podem fazer algum feitiço, alguma das orações encantamentos, né, que eu falei pra vocês que são tradicionais, ou vocês podem fazer uma oração espontânea e também vai funcionar muito bem.
Certo, vamos passar. Gente, se alguém tiver alguma dúvida aí, Bridget da cura, escrevam agora, se calem para sempre. Cadeira. Escrevam agora só para ficar na lógica aqui da aula, porque eu estou passando para a Bridget da Forja. Sim, vamos nessa. E é o seguinte, a Forja é o aspecto mais obscuro, por assim dizer, de Bridget, porque não chegou pra gente nenhum relato sobre ela sendo uma divindade da Forja, tipo ela fazendo feitos de Forja ou qualquer coisa assim. Mas tem algumas pistas que eu vou contar pra vocês e já falo, viu, gente? Entender a mitologia celta é juntar pistas, é ser tipo detetive, porque a maioria das coisas não chegou pra gente assim, tudo organizadinho, com lógica. Não, chegou um monte de informação espalhada, com várias informações faltando, e a gente tem que tentar aí juntar as peças do quebra-cabeça. O que eu tô passando pra vocês é a forma como eu entendo que pode ser juntado esse quebra-cabeça, tá? Não entendo como, não, é verdade, absoluta, porque, né, cada um vai interpretar esses fatos aí como quiser. O que eu tô passando pra vocês é minha interpretação, como sempre. Mas então, Bridget da Forja. Tá lá, como eu falei pra vocês, né, no glossário do Cormac, que Bridget, mulher da Forja, vírgula, deusa, porque sim, né, era escrito de uma forma muito fluida. Então, a gente entende que ela tem algum aspecto aí relacionado à Forja. E o que é provável, gente? Seguinte, vamos pensar, usa aqui, ó, raciocínio lógico. O que se usa para fazer a Forja? Alguém sabe? Vou contar para vocês que eu já tô boazinha. Fogo, né? Então você vai colocar lá o objeto que vai forjar no fogo. Ele vai ficar pá, incandescente, vai bater lá com uma tela lá de ferreiro. E aí vai colocar na água. Ou seja, para forjar precisa de fogo e precisa de água. E o que Bridget tem, minha gente? Ela tem chama, ela tem água, ela tem tudo para forjar. Então assim, como Bridget, já contei para vocês, né? O aspecto de cura dela tá bem associado à água, fontes de águas curativas. E em todas as representações dela, ela está segurando a chama. Tinha que ter um adesivinho para pôr aqui. Segurando a chama. Então, apesar de não ficar muito claro pra gente, para que ela usava essa chama, o fato é que ela tinha chama, tem a chama. E então esses dois aspectos podem ser entendidos aí como aspectos que associam ela à Forja. E agora, o segundo plot twist, minha gente, que é o seguinte. Santa Brígida, versão cristianizada da Bridget, é uma santa cervejeira. Como assim uma santa cervejeira? Muitos dos milagres dela têm a ver com fazer cerveja, com prover cerveja pra galera toda. Então, assim, e pra que, como que, o que é preciso para fazer cerveja? Fogo e água. Pois é, minha gente. Então, o que eu estudei é que, não sei dizer outros exemplos para vocês, mas o que eu estudei é que várias divindades que eram associadas à forja nos tempos antigos, quando foram cristianizadas, se tornaram santos cervejeiros. Então, Bridget ser uma santa cervejeira que faz cerveja para a galera toda é mais uma possível pista aí de que realmente ela tinha alguma associação com a forja na época pré-cristã, tá? Então, deixa eu ler os comentários aqui. Tati falou, linda, maravilhosa essa Bridget. É mesmo, perfeita. O Angel falou, infelizmente, muita coisa da mitologia celta se perdeu devido ao cristianismo. A interpretação é a chave para entender tudo. Exatamente, Angel. E assim, gente, vou dar outra dica para vocês de interpretação. Não interpretem só da cabeça de vocês, tá? Estudem, pesquisem o que os pesquisadores da área falam, o que os historiadores, os antropólogos, os arqueólogos, o que essa galera fala. E aí sim vocês começam a tirar suas conclusões, tá? Não tirem só da sua cachola, porque às vezes pode dar merda, né? Você não conhece o mito, então como que você vai poder tirar boas conclusões? Fica a dica. Tati falando, gente, fazendo propaganda, meu esposo pintou uma e está vendendo print aí, tem 1 ou 2 disponíveis. Sim, gente, eu tenho esse print, é muito bonito, recomendo que vocês comprem o print aí. É do Franz, ele pinta muito, ele pintou uma Bridget incrível. Tati falou ainda, cerveja de Bridget, fogo, água e trigo. Exatamente. Eu
acho que ela também tem a ver com trigo, mas isso aí já é por achismo, gente, porque não tô lembrado nos meus estudos aqui de falar de trigo, não. Minha impressão. Bom, e agora, gente, na bruxaria moderna, o que a gente faz com a forja? Porque ninguém aqui é ferreiro, eu acho. Se alguém for, me conta, porque eu acho uma habilidade incrível. E o negócio é o seguinte, o que a forja faz, gente? A forja molda. Ela molda materiais brutos em materiais com forma e função. Então, você pega um pedaço de metal e cria uma espada, um broche, um torque, que é aquele colar, né, associado aos celtas. Então, na nossa vida, como é que a forja pode funcionar? A forja de Bridget, ela pode funcionar transformando aspectos de nós mesmos. Então, moldando aí as coisas que tem em nós, o comportamento, o pensamento, em forma e função melhores. Então, na minha interpretação, tá, gente? Na bruxaria moderna, essa é uma forma que a gente pode falar aí da Bridget da Forja. A gente pode entender que ela vem para transformar aí a nossa vida. Óbvio, se a gente pedir, não é mesmo? Se a gente ficar só aguardando cair do céu, não vai cair. Mas se a gente pedir, a gente pode trabalhar esse aspecto da forja aí como uma transformação da nossa vida de uma coisa bruta, uma coisa, né, ainda não lapidada, para uma coisa incrível. Ou seja, a sua melhor versão. Sem Bridget ajuda em tudo, ela é magnífica. Ó, a Tati falou, a cruz dela é feita de trigo tradicionalmente. Tati, pelo que eu tinha visto, a cruz dela é tradicionalmente feita de junco. De uma planta, tipo, que fica meio que na água, assim. Eu não tinha ouvido falar que era de trigo, não. Vê aí se tem alguma coisa a ver. Isso que eu falei. Que em inglês se chama rushes. E pelo que eu pesquisei, significava junco esse negócio aí. Tenho certeza. E agora, vamos passar. Se alguém tiver dúvida, Bridget da Forja, coloca aí. Estamos passando para a Bridget da Poesia. E, gente, nem vou começar, né? Porque vocês vão falar, Mariana, você fala que todos os aspectos são o melhor aspecto. É porque realmente é tudo muito top em Bridget. Mas vamos lá. Bridget da Poesia é o seguinte. Bridget é considerada protetora e inspiradora dos poetas. Tati falou, tá de sacanagem? Não, Tati, tô falando sério, que eu li isso no livro da Morna Dávila, nesse livro aqui, ó, gente, que eu mostrei pra vocês na live ontem. Nesse livro aqui, ó, que era tradicionalmente feito de junco. Não sei. Enfim, vamos pesquisar isso aí, minha gente. Qual é a tradição da tradição? Pois vamos pesquisar no site da Laura O'Brien. Gente, a Laura O'Brien é uma pesquisadora muito boa. Ela é irlandesa e ela pesquisa muito sobre aí a mitologia da Irlanda. E como ela sabe irlandês, não é mesmo? Ela tem uma perspectiva aí muito acurada. Ela consegue traduzir muitas coisas interessantes. Então, quem souber inglês, entra no blog dela, que é lauraobrien.ie, que é o .com da Irlanda, né? E aí, enfim, vocês podem estudar muitas coisas legais lá também. A Tati falou o seguinte, sempre achei que fosse de trigo. Deve ser achismo. Sempre achei não. Sempre falaram ser de trigo. Who knows? Vamos pesquisar. Não, mas é sério, gente. Eu gosto dessas coisas. Porque, tipo, putz, será que em alguns lugares era de trigo? Em outros lugares era de junco? Porque, como eu falei, muitas... Não é culturas. Muitos dos encantamentos, simpatias, enfim, muitas das práticas eram regionalizadas. Talvez em uma região era de trigo e em outra era de junco. Sei lá, entendeu? Não sei, tem que pesquisar. Então, vou pesquisar e aí eu falo pra vocês, galera. Por enquanto, vou dizer que é de junco. Então, vamos passar aí pra Bridget, deusa da poesia. Não, Mariana, junco não é a mesma coisa que o trigo. O junco é uma planta que cresce na água. E o trigo é o trigo. Pelo menos que eu saiba, né, gente? Se for a mesma coisa, vocês pegam aí no Google e me mostram. Pelo que eu vi, não. É coisas diferentes. Tá. Então, vou passar pra Deus da poesia. Ninguém vai me impedir, hein, gente? Vou começar agora. Seguinte. Bridget é considerada deusa aí dos poetas da poesia. Só que, sim, sempre tem um só que, gente. Porque quando a gente tá falando de outras culturas, a gente tem que entender o que isso significa para outras culturas. O que significa a poesia para os celtas antigos?
a mesma coisa que significa pra gente? Já te falo, não, não é. Por quê? Entre os celtas antigos, a poesia estava muito associada à profecia, então ao poder aí de conseguir ter um vislumbre do futuro, tá? Então, essa aí era uma habilidade bem importante, uma habilidade, então, associada ao outro mundo. Não era simplesmente, deixa eu pegar uma ideia, escrever aqui, rosas são vermelhas, violetas são azuis, vocês são as grandes bruxonas do meu coração. Não, não era só isso, né? Inclusive, até anotei aqui, porque não sei falar direito para vocês, que é o seguinte. Existia uma prática dos bardos, então aí das pessoas, né, que contavam as histórias, lembra que eu falei para vocês? Que os celtas tinham uma tradição oral, então para eles, o poder da fala, de contar esses conhecimentos, era muito importante, muito valorizado. E tinha uma prática entre os bardos que é chamada, não sei se vou pronunciar direito, Filidest, que é a poesia e a profecia sagradas. E estão aí, então, associadas a Bridget. Não é só você escrever um poeminha, realmente um poema e uma rima que está associada de alguma forma ao divino e tem um poder aí de profecia, tá bom? Então, de prever alguma coisa que vai acontecer. Inclusive, nas histórias da mitologia da Irlanda, sempre que as divindades vão falar uma profecia, elas falam na forma de poesia. Então, realmente, são aspectos que estão muito relacionados aí, que hoje em dia, né, na nossa cultura, não tem nenhum tipo de relação. Por isso, eu acho importante falar isso para vocês aqui, tá? E agora, gente? E agora, nenhuma das partes mais maneiras? Sim, porque de todas as partes, essa é uma das que eu mais gosto. E é o seguinte, é o fogo de Bridget, gente. Como falei para vocês, ela geralmente está segurando aí o fogo. Mas uma coisa que eu não falei para vocês é que na cultura celta, o fogo está associado, primeiro, a esse aspecto divino e, segundo, a inspiração divina, ou mais especificamente, a inspiração poética divina. Porque, como vocês perceberam, quando a pessoa estava inspirada para falar uma profecia muito louca, ela falava na forma de poesia. E, na cultura celta, esse fogo divino inspirador, se chama imbas. Então, na minha concepção, tá, gente? Não está escrito em nenhum lugar, eu acho, mas na minha concepção, esse fogo que Bridget segura é o imbas, é o fogo da inspiração divina, da nossa conexão com o divino. E ser, enfim, devoto de Bridget, ser tocado por Bridget, né, é receber essa inspiração divina em tudo que a gente faz, nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente escreve, que a gente desenha, enfim, em todas as formas de arte aí, já que ela é patrona dos poetas, por assim dizer, mas isso não significa só escrever poemas, acho que já ficou claro, significa tudo que a gente faz aí com essa inspiração. E eu particularmente acredito que nós podemos viver a nossa vida com essa inspiração. Até hoje mesmo, né, nos stories a gente estava conversando aí sobre como se sentir motivado, e para mim, essa habilidade aí de estar inspirado para viver a vida, fazer e acontecer, né, na sua vida, está associada, sim, ao imbas. E Bridget está ali, ó, segurando o imbas para entregar para você. Então você aceite logo essa inspiração divina, tá bom? Bom, é isso. Então, na bruxaria moderna, como que eu acho aí que a gente pode se aproximar desse aspecto de Bridget? Basicamente, a gente pode pedir a ajuda dela aí, como a gente pode se aproximar desse aspecto de Bridget. A gente pode pedir a ajuda dela para todo tipo de expressão artística, então para falar, cantar, dançar, escrever, desenhar, pintar, enfim, todo tipo de inspiração artística e, na minha opinião, também para inspiração em geral aí da nossa vida, para a gente fazer as coisas do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa família, enfim, com inspiração, não só como uns robôs, né, que estão esperando o mundo acabar em barranco para morrer encostado. Não! Como grandes bruxonas que nós realmente somos. Então era isso basicamente, gente, que eu queria falar para vocês aí sobre as 3 faces de Bridget. É óbvio, minha gente, que existe muito mais a ser falado, tá? Sobre a deusa Bridget, mas enfim, aqui vou falar só essa parte para não ficar também 1 milhão de anos falando para vocês, tá?
Então é o seguinte, agora eu vou falar alguns exemplos de pessoas que se conectam com a deusa Bridget e como que isso influencia aí na vida dessas pessoas, tá? Vou começar falando pelo meu próprio exemplo e depois quem quiser aí, a Tati, a Jessie, a Mariana, enfim, outra pessoa talvez que tiver e eu não saiba, né? Que se conecta aí com a deusa Bridget, podem falar das suas experiências nos comentários, por favor, pra gente enriquecer aí e chamar todo mundo pro rolê de Bridget, porque ela é magnífica, assim. Acho que já deu pra perceber, né? Ah, olha a Tati, uma maravilhosa falando de outra. Amo vocês, puxa sacos. Gente, vocês deixam minha autoestima aqui, ó. Bom, seguinte. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não sei dizer exatamente como começou minha devoção com Bridget. Tipo, é uma coisa muito louca. E eu vou falar pra vocês o que eu lembro, tá? E é o seguinte. Tudo começou em 2017. Acho que foi 2017 ou 2016. Eu tava lá na Amazon pesquisando livros de quê? De bruxaria, minha gente. Porque realmente eu falo isso pra vocês o tempo todo e é fato. Por muito, muito tempo eu fiquei procurando livros que ensinassem bruxaria prática, bruxaria que eu pudesse fazer no dia a dia e especialmente bruxaria baseada em culturas originárias. Eu não queria fazer uma coisa que qualquer pessoa, sei lá, do ano passado inventou. Não que tenha alguma coisa de errada com isso, porque os aprendizados das culturas originárias um dia também foram novidade, tá? Vou contar pra vocês, essas coisas também foram inventadas eventualmente, mas por minha preferência pessoal, eu queria praticar uma bruxaria que fosse baseada aí nos ensinamentos de culturas originárias. Enfim, esse é meu rolê, se não for o seu, tá tudo bem. E a vida que segue, eu continuo sendo essa bruxa madrinha. E aí, nessas buscas, gente, do nada, de verdade, isso aí é o tipo de boa sorte, né, que só os deuses podem trazer pra gente. Do nada, eu encontrei um livro, até tá no Kindle e o Kindle tá longe, não vou poder mostrar pra vocês, mas depois eu mostro, que se chama Irish Polytheism Reconstructionism, ou que é o reconstrucionismo politeísta irlandês. Basicamente, é uma galera muito louca com a qual eu me identifico, que fica pegando essas histórias, esses mitos, né, esse folclore aí dos celtas e tenta adaptar para o mundo de hoje. E aí eu peguei o livro, gente, era um livro, sei lá, de $4, sabe? E aí eu li, tinha umas 100 e poucas páginas, e pensei, caraca, esse livro aí é isso! E daí eu descobri, tipo, a grande vertente da minha vida, inclusive a vertente que eu sigo até hoje, gente, o reconstrucionismo aí. Sei que tem gente que não gosta do reconstrucionismo, e sabe o que eu falo pra vocês? Nem ligo! Cada um segue a vertente que quiser, tá bom? Então, eu conheci essa vertente, amei. E aí eu vi, pô, quem é a autora desse livro? Esse livro é muito foda, eu tenho que ler tudo dela. E aí eu descobri que era uma autora chamada Morgan Daimler. Quem já acompanha minhas lives aqui há algum tempo sabe que eu sou fãzaça da Morgan Daimler. E aí depois disso, eu li alguns livros da Morgan Daimler sobre as fadas da cultura celta. E depois disso, eu encontrei os livros dela sobre as divindades da cultura celta. E o primeiro livro desses que eu li foi o livro de Bridget, que vou mostrar de novo. Foi esse livro aqui. Opa! Esse livro aqui. E, gente, depois que eu li esse livro, basicamente eu já era devota. Eu amei profundamente. Não conhecia muito de Bridget antes disso, mas depois que eu li esse livro, eu quis ser devota dela. E, tipo, eu podia vir aqui falar pra vocês. Ai, gente, eu senti o chamado, uma energia, uma conexão. Mas eu não senti nada disso, tá, gente? Eu só senti a grande vontade de honrar a Bridget. Enfim, eu comecei a fazer isso e faço isso até hoje. E acredito aí que várias bênçãos da minha vida se devam à influência dela. E é isso, é assim que eu comecei a ser devota de Bridget. Vou falar mais uma coisa pra vocês, então, sobre uma experiência que eu tive com ela. Lembra o negócio do feitiço de cura? Então, há uns 2 anos atrás, minha cachorra, afinal, Bridget também é patrona dos animais, minha cachorra teve um problema no útero e ela precisou fazer a cirurgia de castração. Ela não era castrada, porém ela já tinha 13 ou 14 anos, tipo, ela já era bem idosa. Ela ainda é idosa, mas enfim, naquela época eu achava já ela bem idosa. E aí, pra mim, foi um dilema muito grande mandar ela pra essa cirurgia, porque eu sabia que ela podia não voltar, né? Ela é idosa, era uma cirurgia de risco, porém, se ela não fizesse a cirurgia, ela também podia morrer. Então eu tava ali, né, entre o ruim e o pior. E aí eu pensei, não vai ter jeito, ela vai ter que ir pra cirurgia.
E a veterinária já tinha me falado de todas as sequelas, que ela podia voltar sequelada, zoada, lixo, podia não voltar, podia ser que do nada, depois da cirurgia, ela batesse as botas porque formou um coágulo durante a cirurgia que depois soltou, enfim, falou o inferno pra mim. E aí eu pensei, não, beleza, vou fazer essa cirurgia, porque senão ela vai sofrer. Então, se for pra ela morrer, que ela morra agora e ela morre em paz. Beleza. Aí, fiz o quê? Aquele feiticinho de cura pra Bridget, não é mesmo? O feitiço que tem lá no blog. Fiz o feitiço. Acho que fiz 2 vezes até. E aí, beleza. Mandei ela pra cirurgia. Gente, sem brincadeira. Ela voltou perfeita. Perfeita, sério. Sem nenhuma sequela. E olha que a veterinária tinha falado. Olha, por causa da anestesia, como ela já é muito idosa, ela já tem problema cognitivo, provavelmente ela vai voltar pior da cabeça, tipo, batendo nas coisas, sabe? Ficar brisando, assim. Gente, não aconteceu nada disso. Ela voltou exatamente como ela era antes, porém melhor, porque, né, tinha tirado aí esse problema e ficou saudável. Ela está saudável até hoje ela tem 16 anos e é o quê? A minha bebezinha Didi. E eu continuo fazendo orações de cura pra ela, claro, porque agora ela está com outros problemas de saúde por causa da idade mesmo, né, gente? Cachorro que vive 16 anos é tipo gente que vive 90 anos, tipo, uma hora da pau. Mas enfim, nessa situação, eu acredito que Bridget ajudou aí minha cachorra, como o Ronaldo colocou aí nos comentários, né? Todos é o apelido dela, eu dou apelido pra todo mundo, gente. Então essa é a minha experiência, é um pouco da minha experiência com Bridget. Vou ler aqui nos comentários, quem quiser colocar também, coloque a sua, tá bom? Jess, por favor, coloca a sua e quem mais quiser. Ó, a Tati falou o seguinte. Bom, minha experiência foi em um trabalho realizado pelo grupo de druidismo do qual eu fazia parte, direcionado a Bridget. E nesse trabalho eu comecei a perceber que havia um direcionamento, algo para eu notar no meu útero. E aí fiz exames e precisei fazer uma cirurgia. Ela me mostrou algo que eu precisava curar. Caraca, arrepiei, hein, Tati? Que loucura isso. Tá vendo, gente? A magia, ela não é Harry Potter, fogo de artifício, não é tipo, nossa, fui curada pelo milagre divino. Não, a magia, ela é sutil. Ela mostra pra gente como a gente pode usar dos meios mundanos para resolver os nossos problemas. Então, por exemplo, tipo, tal você dar uma olhadinha no seu útero, pode ser que tenha um problema. E aí, como já falei pra vocês, né, Bridget tá bastante associada a doenças relacionadas a mulheres, ou enfim, que só podem acontecer em mulheres. Então, é isso, gente. Muito obrigada, Tati, por compartilhar aí a sua experiência. Gente, ninguém mais quer compartilhar? Eu vou falar as histórias de vocês, hein? Porque eu sei as histórias de vocês. Eu queria deixar vocês falarem pra não ser uma entrona, mas se ninguém falar nada... a bruxa madrinha vai falar da vida de vocês, sim. Ó, a Marina falou, Tuts é um apelido fofo demais. Obrigada, Marina. Eu fico inventando essas coisas muito loucas, gente. Bom, vou falar aqui a experiência de uma outra bruxona, que no caso ela não está aqui, então não vou citar nomes, porque não perguntei se podia falar. Mas é o seguinte, é uma bruxona do Coven. E ela, quando começou aí a fazer os trabalhos dela de bruxaria, né? Depois que ela me conheceu, enfim, ela foi uma das membros fundadoras do Coven. Quando ainda nem existia Coven, ela já estava no Coven. E aí, ela sempre me falava sobre, quando eu faço Marianas Rituais ou Feitiços, eu sinto um calor, como se fosse uma chama. Eu vejo uma chama, eu tenho alguma coisa a ver com elemento fogo. Por quê, né, gente? Quando a gente entra na bruxaria, o que ensinam pra gente? Existem 4 elementos, terra, fogo, água e ar. E daí ela pensava que esse fogo, esse calor que ela sentia, tinha a ver com o elemento fogo de alguma forma. Mas eu, muito sagaz, já falei, isso aí é Bridget. Aqui, Bridget, eu nem acredito em Bridget. Como assim? Pois é, minha gente, tem gente que fala que nem acredita em Bridget. Mas aí eu falei pra ela assim, olha só, você não precisa acreditar em Bridget pra ela existir, tá bom? Você pode falar que não acredita nela, ela vai continuar existindo. Do mesmo jeito, eu não preciso acreditar em você pra você existir. Você vai continuar existindo independente da minha crença. E eu tô falando pra você, esse rolê é Bridget, mano. Ela, não, mas eu acredito em Deus, não sei o que. No caso, é uma pessoa que acredita no Deus cristão. Eu falei pra ela, pra você, é aceitável pensar em Bridget como um anjo? Ela falou, sim. Então pensa assim. Pensa assim e você vai ver que é Bridget. E aí, minha gente, ela descobriu que realmente ela aceitou no coração dela
todo aquele fogo que ela sentia e tal, era a Bridget. E hoje ela faz orações, enfim, feitiços pra Bridget e dá super certo, tá? Então não importa, se você acha que nem acredita em Bridget, ela já pode estar agindo na sua vida, porque ela não liga pro que você acha, ela só liga porque ela quer fazer. Vamos lá. Jess falou assim: eu já conhecia a deusa Bridget, onde eu não era devota dela, como antes eu disse, eu era devota de uma mentira. No caso, ela tá falando, né, o negócio da deusa tríplice lá, que eu já expliquei pra vocês no começo, não vou, né, retomar, porque é muito, muito longo. Mas eu pensava que tudo que eu ganhava era por causa da outra, da deusa tríplice. Então, depois que eu entrei no Coven, eu descobri que não existia a deusa tríplice, então eu me perguntei: quem que tava me dando o que eu tanto pedia quando eu pedia? Opa! Quem será? Então, um dia, eu para tirar as cartas de tarô da roda do ano. E quando fui pedir sabedoria a uma deusa, eu senti como se fosse uma voz me dizendo no meu ouvido: então eu senti ela nesse momento junto a mim e vi que tudo que eu conquistei foi por ela, a linda deusa Bridget. Tá vendo, gente? Bridget está agindo na vida das pessoas sem as pessoas saberem, porque ela não liga se vocês acham que é Bridget, que não é Bridget. Ela só tá aí pra cuidar dos seus, basicamente, né? Muito bom. Obrigada, Jess, aí pelo seu relato. Ó, o Ronaldo falou assim: eu respeito todas as crenças e minha crença é no panteão dracônico. Queria muito passar em uma prova específica, meio gada até, e meus amigos ajudaram, especialmente a abraçar o lado não tão bom. Os amigos, no caso, são as divindades, tá, gente? Essa compreensão que me deram ajudou em muito nos resultados. Acredito que Bridget tem o mesmo cuidado com quem a segue. Exato, gente. Se Bridget é madrinha de Jesus, ou melhor, ela foi passada para o cristianismo como madrinha de Jesus, imagina que ela não é de simples mortais como nós. Diga madrinha, divindade incrível, maravilhosa, perfeita. É isso que ela é, gente. Bom, é isso. Muito obrigada a todo mundo aí que compartilhou. E agora, algumas perguntinhas que as pessoas podem ter depois dessa live. É o seguinte. Opa, peraí. Mariana, como que eu vou saber se Bridget é a minha deusa de devoção ou não? Gente, já vou falar pra vocês que não tem segredinho, tá? Como vocês viram aqui dos relatos, do meu, da Jess, da Tati e tal, não existe assim, um ritual, uma meditação que você faz e daí você vai descobrir se Bridget é sua deusa de devoção ou não, tá? Não existe isso. É com a sua prática que você vai descobrir. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Começar a fazer um monte de ritual? Não, nunca façam isso. Nem com os deuses que eu falar, tipo, gente, essa deusa é muito maneira. Não. Primeiro, vocês têm que o quê? Conhecer sobre essa divindade. Aqui na live vocês aprenderam um pouquinho, mas existe muito mais. Então, vocês pesquisem, de preferência, de fontes confiáveis, blá, 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 já falei, né? Ó, Mariana falou, era isso que eu ia perguntar, tá vendo? Gente, a madrinha tá aqui, ó, vidente. É o dom da inspiração profética divina. Brincadeira. Mas é isso, gente. Depois que você vê tudo isso sobre Bridget, você fala, mano, eu quero saber esse rolê, como é que faz? E o fato é o seguinte, gente, não tem a forma correta de descobrir, tá? Você vai saber se Bridget está agindo na sua vida ou não, conforme você for vivendo a sua vida. Então, você vai pesquisar mais sobre ela, pesquisar as histórias dela, né? E ver, nossa, o que ela faz nas histórias? Eu me identifico com isso, eu acho isso legal, né? E aí, você pode, se quiser, né? Tipo, não, beleza, Mariana, eu gostei, eu li, eu quero ser devota de Bridget, beleza. O que eu faço? Basicamente, mesma coisa que você faz para ser devoto de qualquer divindade. Você começa a fazer orações para ela, você começa a ouvir músicas sobre ela. Inclusive, essa é uma dica que eu dou pra vocês, viu, gente? Eu vou... Já compartilhei algumas vezes, mas vou compartilhar de novo. Vou pôr lá nos stories a minha playlist de músicas em honra a Bridget. Se vocês ouvirem aquelas músicas, lerem as letras daquelas músicas, vocês já vão entender bastante aí dos aspectos de Bridget, tá? As características dela, como que ela é. Então, quem não sabe inglês, pode pôr no Google Tradutor a letra, né? Que é bem mais fácil do que colocar um texto inteiro. Vocês já vão sacar algumas coisas. E aí vocês vão começar... Tati falou, se joga no fogo! Olha, não façam isso. Cuidado, tá bom? Não se joguem no fogo, porque a chama de Bridget também queima, tá?
Não é, uhul, agora eu sou anti-fogo. Não é anti-fogo coisa nenhuma, minha filha. Mas assim, então é isso que você vai fazer. Você vai começar a se conectar com ela, vai começar a fazer orações para ela. Pode ser espontâneas, pode ser orações pré-prontas, né? Como aquela que eu postei no Stories hoje mesmo para vocês, minhas afilhadas. Coloquem no seu grimório aquela oração, quem quiser, né? Aí se conectar com Bridget. Então, pode fazer orações, pode acender vela, pode fazer a cruz de Bridget, que já falei várias vezes para vocês aí sobre esse amuleto, pode imprimir uma imagem de Bridget, enfim. Vocês podem fazer todo tipo de prática e mágica que vocês fossem fazer com outra divindade, mas com Bridget. E aí, qual que é o plot twist, gente? A grande sacada é prestar atenção. Lembra o poder da observação dos povos antigos? Então, seguinte, vocês vão prestar atenção. Nossa, será que está acontecendo alguma coisa diferente na minha vida? Será que eu estou recebendo algum sinal, presságio de que Bridget está agindo na minha vida? Porque, gente, até me perguntaram isso no YouTube e é complicado, porque muitas vezes quando a gente está no meio da bruxaria, a gente está nos grupos de Facebook, ou mesmo assistindo canais de YouTube, as pessoas falam, ai, você vai sentir a energia, a conexão. E às vezes você não vai, tá? Às vezes você não vai. Se você não está atento, se você não sabe perceber o que é essa conexão, você não vai. E isso não quer dizer que você está errada, ou que Bridget não está olhando por você, ou que você não está se conectando. Nada disso, tá bom? Simplesmente significa que você ainda não conseguiu perceber os sinais, está tudo bem. Mas aí você começa a tentar reparar, tá? Que nem a Gi falou, nossa, quando eu faço ritual, eu sinto fogo, eu visualizo uma chama, uma coisa louca, minha vela, o fogo vai lá em cima. Então, você começa a reparar sinais, que nem a Jessie falou, eu tava tirando meu tarô do ano, falei, Deus, me pede sabedoria, e aí eu vi, Bridget. Então, assim, você repara, não é uma coisa, gente, que você vai ouvir como se fosse outra pessoa falando, tipo, eu tive uma audição das divindades. Não, muitas vezes, gente, as divindades falam só dentro da nossa cabeça, tá bom? Então, um pensamento que você normalmente não pensaria. Igual isso aí que a Jess falou. Tipo, ela tava lá tirando as cartas. Pra ela, quem que ia responder ela? A deusa tríplice. Pra ela era isso. Ela nunca ia parar e pensar, Bridget, como assim? Ela não era devota de Bridget. Bridget não tinha muita relevância na vida dela. E, de repente, veio esse pensamento na cabeça dela. Caraca, Bridget, caraca. Então, isso sim pode ser uma intuição, tá? Alguma coisa aí que mostra pra gente, nossa, Bridget, sei lá o quê. Ou, por exemplo, de repente, todo mundo começa a falar de Bridget, então você começa a ver coisa de Bridget em todo lugar. Enfim, gente, tem muitas formas aí das divindades se comunicarem com a gente. Quase nenhuma é simples. A gente tem que estar atento e, óbvio, né? Sempre separando o que é viagem da sua cabeça e o que é realmente intuição, presságio, enfim, alguma coisa assim. Como que separa? É o seguinte, se é um negócio que você tá esperando, que assim, gente, as divindades, elas nunca vêm na nossa vida para passar a mão na nossa cabeça, para falar, é isso mesmo, minha filha, você está arrasando. Que nem eu falei para vocês hoje no começo da live. Eu acredito que Bridget falou, e aí? Você tá pedindo minha ajuda? Nunca fez uma live sobre mim? Não fala de mim na internet? Não tá acendendo vela para mim? E aí? Então, pra mim, isso foi o puxão de orelha de Bridget. Mas, enfim, se você tá fazendo aí, pensando em alguma coisa, tipo, eu quero muito que Bridget fale comigo, e você deve ter Bridget, e daí acontece, você pensa exatamente o que você já queria, provavelmente uma viagem da sua cabeça. Geralmente as intuições são pensamentos que a gente não imaginava, são coisas que a gente pensa, nada a ver. Geralmente é isso, tá? Então, para ajudar vocês um pouco a separar as coisas, vamos ver aqui o que a Mariana falou. Uma vez, tudo que era relacionado a Bridget começou a aparecer em todo lugar na internet. E era uma deusa que eu nunca tinha pesquisado. Ouvi umas músicas e sempre chorava. Mas fui a fundo na pesquisa sobre essa deusa, porque eu não sabia que seria uma inspiração divina, se seria uma inspiração divina ou só coisa da minha cabeça. E outra vez eu acendi uma vela para os meus deuses. E deu vontade de perguntar quem estava ali comigo, e eu vi a silhueta de uma mulher na chama do fogo. Tá vendo, gente? Dica, se vocês ouvem músicas que não são nem tristes e que vocês nunca ouviram antes e começam a chorar, pode ser uma inspiração divina, tá? Se for uma música triste, não, óbvio, qualquer pessoa pode chorar com uma música triste. Mas com uma música nada a ver, pode ter alguma coisa aí, tá, gente? Então,
já teve aí, né, vários exemplos, relatos de como as pessoas perceberam Bridget em sua vida. Então, você que quer saber se Bridget está na sua vida, fique atenta e procure aí por esses sinais. E Mariana, se você tem dúvidas de que Bridget está na sua vida, a dúvida está tirada. Eu sou a bruxa madrinha e estou falando. Ela está. E se você tem dúvidas sobre como ser devota de Bridget, acredite, você já está sendo com os seus comportamentos. Sim! É isso, gente. E agora, vamos lá. Qual que é o jeito certo vocês saírem dessa live? O que é o jeito certo de se conectar com Bridget? Basicamente, o que eu falei. Ouvir as histórias sobre ela, ouvir músicas sobre ela, entender quem ela é, o que ela faz, as qualidades dela. E aí, né, quem sentir vontade, enfim, fazer uma oração espontânea para ela, acender uma vela, alguma coisa assim. Agora, o que eu não quero que vocês façam, que se vocês fizerem, vocês nem me contem, porque eu vou brigar mesmo. Vai ouvir grito. É o seguinte, eu não quero que vocês cheguem e quando vocês estiverem na merda com uma doença, ou sua cachorra, seu gato tá com uma doença, alguma coisa assim, você vai falar, Bridget, por favor, me cura. Sendo que você nunca fez nada pra Bridget. Nunca leu a história dela, nunca fez uma oração pra ela, nunca acendeu uma vela pra ela e nunca esteve nem aí pra ela. E aí no momento do aperto, quando você tá na merda, você vai lá e pede pra ela fazer um milagre na sua vida. Não façam isso, gente. Não é legal, tá bom? Pode ser que Bridget já esteja na sua vida? Pode. Mas ela não tem obrigação nenhuma de fazer favor pra vocês, tá? Então, assim, imagina que é uma entidade extremamente poderosa, ancestral, que tem, sei lá, 10 mil anos, não sei, tá, gente, há quanto tempo Bridget é cultuada. Por quê? Porque ela iria chegar pra uma pessoinha qualquer que nunca olhou pra ela e falar, ai, tá bom, tá aqui a cura do seu câncer, tá? Não, né? Então, por favor, sejam pessoas respeitosas. Como o Dom Corleone falou, né? Vem na minha casa e nem me chama de padrinho. Então, assim, se vocês querem se conectar com uma divindade, se vocês querem atrair as bênçãos dessa divindade para a vida de vocês, façam a sua parte, honrem essa divindade na sua vida, seja, né, ouvindo, cantando músicas sobre ela, fazendo orações espontâneas, pré-prontas, acendendo vela, enfim, a forma de devoção de vocês, tá? Não sejam a bruxa pedinte, isso é feio e isso muitas vezes não funciona, tá? Ó, Jess falou, eita! Realmente é uma sacanagem você não fazer nada por ela e ela tem que fazer na hora que a gente precisa. Ela vai dizer. Curiosíssima pra saber o que ela vai dizer, gente. Vamos ver. Ai, o que ela vai dizer? Escreve logo, Jess! O que ela vai dizer? Ah! Bom, vou ler aqui o final pra vocês. Seguinte. Próximo passo, gente. Quem quiser conhecer mais sobre a deusa Bridget, se conectar com a deusa Bridget, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a playlist que eu vou postar nos stories assim que acabar essa live. E vão ouvir essa playlist. E vão pegar as letras dessa música. E vão ler as letras. E se quiser, coloca no Google Tradutor e lê a tradução dessa letra. Para vocês começarem a se conectar com a energia dessa deusa. Entender aí quem ela é. Ok? Ó, já escreveu aqui. Realmente é uma sacanagem. Você não fazer nada por ela e ela tem que fazer na hora que a gente precisa. Ela vai dizer, olha lá que folgada. Não me conhece, quer meu poder agora. Ah, vai se virar, querida. Exato. E, gente... Esse negócio de não faço nada pra você e você me serve, duas coisas sobre isso. Primeiro, antropocentrismo a todo, né? Tipo, o ser humano é o centro do universo e tudo mais que existe está aqui para nos servir. O que não é verdade, nós não somos nada no universo. O que nós somos, na verdade, é coisa ruim, né? Destruidores aí do nosso planeta. Enfim. E a segunda coisa, uma visão muito cristã, né? Muito paternalista, do tipo, ai, tem alguém que tá cuidando de mim, eu só faço merda, e vem alguém e conserta a merda que eu faço. Gente, nas culturas tradicionais não é bem assim, tá bom? Não tem ninguém que tá aí só pra servir vossa realeza, os humanos. A gente tem que fazer a nossa parte, do mesmo jeito que todos os outros seres aí da natureza, porque sim, as divindades também fazem parte da natureza, todos os outros seres também fazem, ok? Então é isso. Ouçam a playlist, comecem a pesquisar, ler a história sobre Bridget, leiam o feitiço lá, que tá no meu blog de cura. E é isso. Vamos todos celebrar essa mulher incrível, grande bruxona, Bridget. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todo mundo que participou. Obrigada a todo mundo que compartilhou aí os seus relatos. Fico muito, muito feliz
em poder compartilhar sobre Bridget com vocês. Ó, o Ronaldo falou assim: uma vez vi alguém que parecia Bridget em uma reunião espiritualista. Lembro de ter visto uma mulher com avental de forja e um martelo e olhar forte. Foi emocionante e nem era eu quem ela tinha vindo visitar. Exato, gente, é muito doido, né? Porque você vê, qual que é a principal representação de Bridget? Bridget segurando uma chama. Mas, quando você vê uma mulher com um avental e um martelo de forja, também pode ser Bridget. E como que você vai saber? Se aparece uma coisa dessa numa meditação, num sonho pra você, como você vai saber que é Bridget? Estudando, minha filha, sabendo que ela tem esse aspecto da forja, que ela também é representada com martelo de grande ferreirona e tudo mais, tá? Então, gente, o estudo e a observação do nosso comportamento, as coisas que a gente pensa, que a gente sente, dos nossos sonhos, é assim que a gente se conecta com as divindades e percebe a presença delas na vida delas. Na vida nossa! Na nossa vida! Tô meio louca! Inclusive, Bridget. É isso. Beijos pra todas vocês. Muito obrigada, minhas afilhadas bruxas magníficas. Mini corações pra vocês também. E quem é do Coven, a gente se vê amanhã às 19 horas na nossa aula com histórias sobre o folclore das fadas. E, gente, as histórias estão muito fodas. Sério, eu já comecei a montar pra vocês. Eu tô aqui, ó. Gente, quero falar pra elas! Enfim, vamos tirar vários aprendizados aí sobre o bom povo nessas histórias e nessa aula. E pra quem ainda não faz parte do Coven, primeiro, o que você está esperando? Está na hora de entrar para o Coven das grandes bruxonas da internet. E, enfim, para quem não faz parte do Coven ainda, quarta-feira, às 19 horas, a gente se vê para mais uma aula de grande bruxaria. É isso, gente. Obrigada por tudo. Uma ótima noite para vocês e tchauzinho. Até a próxima.